E o anime começa com aquele clássico que todo mundo gosta. Aquele velho CLT cansado, relaxando e fumando um cigarro que até rimou. Esse daí é nosso protagonista Sasaki. Um cara de cabelo engraçado apareceu procurando por ele. O chefe havia dito que vai acontecer uma reunião e na hora o Sasaki suspirou fundo, uma fumaça que veio de dentro do pulmão. Essa é mais uma daquelas reuniões que no fim não decide nada. Só funciona pra ficar enrolando e atrasando a vida do funcionário. Tudo que o Sasaki queria era poder ir pra casa agora. Depois disso, um tempo se passou e tava nosso velho trabalhando. As vistas cansado, pulmão indo pro saco, ajudando os novatos e levando bronca do patrão que se acha o dono do mundo. Depois indo pra casa num trem lotado e dormindo em pé no vagão. E ainda mais depois disso tudo, tendo que ir caminhar até sua casa. Mas ele decidiu ir até uma lojinha aberta 24 horas porque o Japão nunca dorme. Pegou uma cestinha, uma marmita, 2 bebidas pra acompanhar e matar o rim. E também um pacotinho de salgadinho de arroz pra ser saudável. Depois ele foi até o caixa onde se encontrou com essa belezura aqui. Ela pergunta se ele tem um cartão fidelidade, ele responde que sim. Ela calculou o preço e deu 883 ienes. Ela entregou o troco e o velho tava mais feliz do que qualquer coisa que você possa imaginar. Essa daí é a Yamada do caixa número 2. E também o único consolo que o Sasaki tem depois de um dia inteiro naquele inferno na terra fechado. Mas pensando bem, ele percebeu que ultimamente anda indo bastante naquele mercado, mesmo quando não precisa comprar absolutamente nada. Isso é meio estranho, mas talvez ele devesse levar alguma coisinha pra Yamada da próxima vez. Mas ele pensa que é melhor deixar isso quieto, desse jeito ele vai acabar sendo um coroa iludido e vai acabar caindo em algum golpe. Então no dia seguinte, nada de novo no trabalho. Pegou a referência? O patrão tava reclamando com Sasaki porque ele acabou confundindo o trabalho de campo com um passeio. Não mantendo informado daquilo era um problema muito grave, diz ele. O amigo do Sasaki apareceu ali falando que um tal de Edas estava perguntando sobre a situação do orçamento. O chefe responde que vai dar a resposta amanhã e hoje vai ter uma reunião às 10 horas de novo pra variar. Então a noite caiu e o Sasaki tava destruído. Aquele chefe é um idiota, fica fazendo reunião até tarde e não resolve porcaria nenhuma. O Sasaki já tava pensando em qualquer dia desses mandar aquele velho pra terra do pé junto e caixão de madeira. Mesmo assim, tava na hora de ver sua doce e bela Yamada. No entanto, quem tava no caixa era uma velhinha baixinha. Ele saiu triste, pensando que a Yamada tava de folga ou já havia terminado seu turno e ela indo embora. Nada deu certo hoje, então ele resolveu matar um pouco mais o pulmão. Mas começou a ser julgado pelo povo que tava passando por ali, porque ali não é lugar de fumar. Ele foi até o fundo do mercado, mas não tinha área pra fumante. De repente, ele escutou uma mulher chamando ele no fundo do mercado. Ali no canto dava pra fumar tranquilamente. Ele pergunta se não vão brigar, vendo que tem alguém que não trabalha no mercado fumando ali. Ela responde que quase ninguém liga pra isso e não dá pra saber quem é que trabalha fora e quem é de dentro. Sendo assim, ele sentou no banquinho, acendeu o cigarro e começou a matar o pulmão. Mas olhando bem, essa garota é um pitelzinho. Linda e com a vibe de mulher durona. O Sasaki pensa que ela nem parece funcionária daquela loja. Ele iria perguntar qual seção ela trabalhava, mas de repente a mulher tava fazendo bique, mandando ele acender o cigarro dela. Ai, ele tomou um susto e caiu pra trás, já tava velho pra essas coisas. Mas a garota mandou ele ficar de boa. Foi pra isso que ela havia chamado ele até ali. Acabou o fogo do cigarro dela e agora tava com fogo no rabo. Ele mandou ela não ficar zoando alguém assim que acabou de conhecer e entregou o isqueiro pra ela acender porque ela tem mão. Então ela pergunta se ele é o velho que tava sempre indo na fila do caixa número 2. Desconfiado, ele responde que é coincidência. Mas aí o Sasaki se lascou e caiu na armadilha dela. Porque mesmo quando os outros caixas estavam vazios, ele fazia questão de ir no caixa número 2. Ele pensa que agora ferrou, ela percebeu tudo. A moça pergunta se ele tava afim da Yamada e ele pensa que agora ela tava tentando tirar uma com a cara dele. Mas ela diz entender muito bem. A Yamada é linda e uma ótima pessoa e tem grandes poderes que balança com a física e não tem namorado. Então isso acaba deixando todo mundo animadinho. Mas o Sasaki responde que ela entendeu tudo errado. Mas a parte dele ser um coroa esquisito que só vai no caixa número 2 é verdade. Mas ele explica que é somente porque ele se sente revigorado pelo trabalho dela. A garota responde que ficou aliviada com isso. Ela pensou que a Yamada havia ganhado mais um cliente babaca. Tem muito trouxa que fica puxando assunto aleatório com ela com segundas intenções. Mas ele era totalmente diferente disso. Então deve continuar se esforçando para ser um cliente exemplar. Tempo depois ele estava fazendo compras como sempre, quando de repente a Yamada falou o nome dele. O Sasaki ficou surpreso e pergunta como é que ela sabia o nome dele. Ela responde que sabia disso já faz um tempo. Afinal, estava escrito no cartão fidelidade dele. Ela também agradeceu. A Tayama, aquela garota do outro dia, contou tudo pra ela e ela ficou muito feliz com isso. O Sasaki foi embora todo envergonhado. Ele nunca mais vai esquecer o nome daquela maluca. Mas obviamente as duas são a mesma pessoa, somente ele que não percebeu ainda e talvez você também. Dia seguinte na empresa tava
todo mundo, literalmente todo mundo, fumando, esperando a nova reunião. Eu tô achando que o protagonista desse negócio aqui é o cigarro, porque ele aparece toda hora. E essa reunião com certeza vai demorar novamente o dia inteiro pra variar. Todo mundo já tava de saco cheio de toda essa reunião todo santo dia. Mas o Sasaki tem seu consolo diário que tem nome e beleza sem igual. Mas também tem a Tayama que causa arrepio na espinha dele. Naquela noite, antes de ir à lojinha de conveniência, ele foi até o fundo da loja ver se a Tayama iria estar por lá. Mas como ele não viu a presença dela, foi até o mercado como sempre. Pegou a cesta e agiu como se nada tivesse acontecido enquanto procurava por ela. No entanto, como é de se imaginar, ele não conseguiu encontrar a mulher. Então, como sempre, pegou tudo que queria e foi até o caixa número 2. Chegou no momento certo de ver a Yamada dando seu lindo sorriso. Ela mandou ele passar e o coitado ficou corado, um velho coradinho. Ela tava agindo como sempre, pediu o cartão fidelidade e passou as compras dele. Mas tava rolando um clima estranho depois daquilo que aconteceu, sobre a Tayama ter falado pra ela sobre a conversa deles. Mas ele tava viajando demais e acordou assustado com a Yamada chamando ele. Como sempre, sua conta havia dado 883 ienes. Ele pediu desculpas, pagou e foi embora. No entanto, enquanto ia pra casa, o Sasaki pensa que é grato pela Yamada continuar agindo como se nada tivesse acontecido. Mesmo depois dele praticamente ter passado aquela vergonha de dormir acordado bem na frente dela. Mas de agora em diante, ele vai fazer suas compras em paz. Dia seguinte, ele estava no seu trabalho com o amigo reclamando do seu lado. Um cliente dele não havia respondido seu pedido de desculpas. Desse jeito, ele vai morrer sem ver sua família, ainda mais do lado de um velho. Aliás, ele pergunta do porquê o Sasaki estava fazendo hora extra hoje. Ele responde que estava refazendo os documentos de um novato. O amigo chamou o Sasaki de trouxa. Como é que ele pode fazer aquilo, o trabalho de outra pessoa desse jeito? Mas ele responde que aquilo dali não era trabalho para entregar para um novato. Mas ele deu sangue para tentar fazer aquele documento, mesmo ele não sabendo de quase nada. Sem falar que nosso coroa tem seu consolo no supermercado. Assim fica estranho de falar. Mas ele viajou tanto que pensou na Tayama e acabou apagando todo o trabalho corrigido. Vai fazer tudo de novo. E depois de várias horas de trabalho, a Yamada não tava no caixa. É pedir pra morrer logo. É como se o universo estivesse falando pro nosso velho: toma jeito, Sasaki, vai ficar procurando consolo e um atendente de mercado? Ele tava até pensando em encontrar um hobby tipo luta box, quando de repente a Tayama chamou ele pra dar uma fumada no fumatório. Ele foi até lá porque queria realmente falar com ela. Foi muita maldade da parte dela ter dito pra Yamada que ele era o fã número 1 dela. Agora ele fica morrendo de vergonha de entrar na fila do caixa. Mas ela responde que ele continua entrando mesmo assim, mas pediu desculpas por ter feito aquilo com ele. Entretanto, a Yamada realmente havia ficado muito feliz com aquilo, mas o Sasaki responde que ele não é mais uma criança pra ficar acreditando em tudo ao pé da letra. Ele também trouxe um presentinho pra Tayama. Era um salgadinho de arroz. Um agradecimento por ter deixado ele fumar ali atrás naquele dia. Ela pegou e disse que aquilo dali faz muito sucesso com os coroas. Mesmo assim, ela já tava querendo experimentar faz um tempo. Mandou ele não perder tempo e se sentar do seu lado também. Na hora ele ficou animado, pensando que ela gostava de coisas velhas. Como assim, velho? A coitada tava morrendo de fome e seu turno havia terminado agora há pouco. O Sasaki fala que ela não pode ficar com fome e tem que se alimentar bem. Mas só agora ele percebeu. O pobre coitado esqueceu o cigarro na empresa. Sendo assim, ela mandou ele usar o dela e na hora nosso coroa ficou tímido. Mas obviamente a Tayama só tava tirando uma com a cara dele novamente. O cigarro tava atrapalhando dela comer. Então ela poderia parar de ficar provocando o coraçãozinho do coroa. Ela pediu desculpas e fala que é meio como se fosse um consolo pra ela. Assim como a Yamada é um consolo pra ele. Cada um tem seu jeito pra relaxar. Então ele não precisa ficar emburrado desse jeito. Ela foi embora, mas disse que queria se encontrar com ele novamente naquele mesmo lugar. Depois disso, no dia seguinte, o Sasaki foi o primeiro a chegar no trabalho. Seu amigo chegou logo depois e pegou um salgadinho de arroz que o Sasaki havia deixado lá. Mas pergunta onde foi que ele conseguiu tanto assim. Não vai dizer que ele comprou uma caixa inteira fechada. Ele responde que acaba comprando toda vez que vai no supermercado. Então acaba acumulando porque ele esquece que já comprou. O amigo então mandou ele só parar de comprar. Mas desse jeito, o Sasaki não vai ter mais nada pra comprar no mercado e não vai conseguir mais ver a Yamada. Então ele mandou parar de ir até o mercado. Isso daí é loucura já. A noite caiu e lá tava o Sasaki comprando novamente o bendito salgadinho de arroz. Ele foi até o caixa da Yamada que tava com seu belo sorriso. E dessa vez até puxou assunto com ele, falando que aquele salgadinho era uma delícia. O Sasaki pergunta se ela também gostava e ela responde que sim. Mas sendo sincera, ela responde que conheceu há pouco tempo. Ela ganhou um pouco, experimentou e gostou e agora come todo dia. O Sasaki logo pensa que foi a Tayama que deu pra ela. Provavelmente elas são super amigas. A Yamada acabou espirrando e pensa que deve ter um coroa muito lerdo pensando nela naquele momento. Aquele clássico
que todo mundo já conhece. Tempo depois, o Sasaki tava literalmente morto no seu trabalho. Caiu duro no chão de tanto trabalhar na frente de um computador, mas como sempre, ele foi até o mercado depois do trabalho que tava tendo promoção de verdura. A Yamada começou a passar as compras dele, mas notou que havia alguma coisa de errado com o coitado. Hoje ele tava muito distante e parecia bastante cansado também. Ele pagou, ela deu o troco e toda animada disse que o cartão fidelidade dele já tava chegando ao limite. E amanhã vai ter cupom de 50% de descontos para o salgadinho de arroz. Mas ele somente agradeceu e foi embora com a cara de cu. A Yamada achou aquilo dali muito estranho. Normalmente ele ficaria animado, mas hoje tava totalmente diferente. Enquanto Sasaki só queria fumar um cigarrinho. Foi aí que ele se lembrou que a Tayama havia falado que ele poderia ir até lá sempre que ele quisesse. Ele foi até o fumatório, mas não havia ninguém como esperado. Só que de repente ela apareceu batendo nas costas dele. Na hora o Sasaki tomou um susto e pergunta se ela havia saído do trabalho agora. A Tayama responde que sim, deu um tapa no ombro dele e fala que o mais importante é que ele tava ali querendo fumar. Ele tava ali pra ver ela também, então é melhor ele adiantar o passo. Enquanto fumava, o Sasaki deu um baita de um suspiro e a Tayama pergunta se aconteceu alguma coisa. Bom, ele responde que sim e também não. A Tayama fala que a Yamada havia ficado preocupada com ele. Não é que ele tenha sido rude nem nada do tipo. Ela só disse que ele não tava muito animado e ficou preocupada com ele, perguntando se tava tudo bem. O Sasaki responde que a Yamada é realmente uma funcionária maravilhosa e muito atenciosa com seus clientes. Aliás, ele agradeceu a Tayama também, mas ela responde que apenas transmitiu a mensagem da sua amiga pra ele. Mas o Sasaki sabe que não é bem assim não. O cabelo dela tava solto porque ela veio correndo se encontrar com ele. Do nada ela soltou fumaça na cara dele, chegou bem perto, olho com olho e nariz com nariz. Toda intensa, ela responde que seu cabelo tava solto porque ela tava com preguiça de arrumar hoje. E sobre ela ter ido até ali, chegou no ouvidinho do coroa e disse que não iria falar mais nada. Até porque hoje ele tava metido demais. O Sasaki pergunta como assim metido? Ela fala que além de lerdo ele também é metido e prendeu o cabelo. Sendo assim, o Sasaki diz que iria fazer uma pergunta e queria uma resposta verdadeira. Ele quer saber se é realmente muito assustador. A coitada quase morreu engasgada com a fumaça do pulmão. E pergunta do porquê aquela pergunta engraçada assim de repente. Então ele explica que hoje no trabalho acabou fazendo uma funcionária recém-contratada chorar. Ele só queria encorajar a coitada, mas ela acabou entendendo tudo errado. Enquanto tava lendo o trabalho dela, ele disse o seguinte: vamos nos esforçar mais da próxima vez. E ela começou a chorar do nada. O maldito do patrão deu uma bela de uma bronca nele. E ainda ficou sendo julgado pelos seus colegas de trabalho. E agora ele tava se sentindo mal, pensando que ela vai começar a odiar ele no trabalho por conta daquilo. Mas a Tayama pergunta qual seria o problema daquilo. Afinal, a empresa que ele trabalha é uma daquelas que explora o funcionário e força ele ficar no trabalho até tarde da noite. Cedo ou tarde, ela iria pedir demissão de qualquer maneira. Sem falar que ela começou a trabalhar há pouco tempo. Então, uma hora ou outra, ela vai ver que nosso CLT é uma boa pessoa. Isso se ela não acabar pedindo demissão primeiro. O Sasaki fala que caso tivesse sido a Yamada, aquilo nunca teria acontecido. Ela nunca faria uma novata começar a chorar assim de repente. A Tayama fala que de fato, assim como ela é diferente da Yamada, ela tem uma aparência que assusta as pessoas. Mas não foi isso que ele quis dizer, é óbvio. Mas de fato, a Yamada é incrível. Ela fica o dia inteiro sorrindo e vai até tarde da noite desse jeito. E ainda encontra tempo pra ficar preocupada com clientes idosos feito ele. Quem dera que ele pudesse se esforçar tanto assim e ter um sorriso tão lindo quanto o da Yamada. Mas ela responde que eles são forçados a ficar sorrindo o dia inteiro no mercado. Olhos em formato de lua crescente, maçã no rosto levemente levantadas, mostrando um pouco dos dentes superiores. Ela mostrou como é na prática e na hora o Sasaki ficou surpreso com isso. Ele começou a rir da cara dela porque a expressão fofa também combinava bastante com ela. Na hora, Tayama apagou o cigarro e decidiu mostrar na prática com a cara dele. Ele pediu desculpas e disse que não fez aquilo com má intenção, mas no fim eles voltaram a matar o pulmão e ela mandou ele repetir tudo que havia ensinado agora no trabalho. Dia seguinte, a novata pediu desculpas ao Sasaki por tudo que aconteceu naquele dia. Ela não queria chorar, mas acabou ficando preocupada e desabou. Era muita coisa reunida em um único momento. Ela acabou fazendo o Sasaki virar um vilão da história. Então ela pediu desculpas do fundo do seu coração. Ela sabia que o Sasaki era um cara muito legal e mesmo assim aquilo tudo aconteceu. Na hora ele lembrou do que a Tayama havia dito e entrou no clima. Ele fala que no começo é normal a pessoa cometer erro desse jeito, mas ela não deveria ficar desanimada e caso tenha alguma dúvida é só perguntar pra ele. Depois disso ele foi feliz da vida pro supermercado e fez as compras e foi embora. Mas a Yamada tava emburrada. Não era pra ele ter rido da cara dela desse jeito, esse bobão. Apesar dele tá sempre olhando pra ela e também dos próximos vídeos, porque esse daqui acabou. Ai meu Deus do céu, não dá pra narrar anime assim gripado, a garganta dói. E se você viu até aqui, não esquece de deixar o teu like e compartilhar e esperar as
as próximas partes, porque eu tenho que escrever, narrar e editar e ainda tô gripado, não é possível. Então pode levar um pouco de tempo. Então até lá, se inscreve no canal e não custa nada, né, fazer isso daí. Que o Deus Todo-Poderoso, em graça, misericórdia, te abençoe e até o próximo vídeo. Falou! Essas coisas não acontecem comigo, eu vou começar a ir mais no mercado.